boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje recebendo o deputado federal João Arruda, que é o coordenador da bancada de deputados federais do Paraná no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ele hoje vai bater um papo com a gente aqui no Jogo do Poder, gentilmente aceitou o convite para vir aqui. Mas antes de falar com o deputado João Arruda, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Com a popularidade em queda e para tentar evitar derrotas no Congresso, a presidente Dilma Rousseff recebeu líderes e aliados para um jantar na residência oficial na segunda-feira. O problema é que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez o mesmo. Recebeu o grupo anti-Dilma no mesmo dia e mesmo horário para acertar as estratégias de enfrentamento ao Palácio do Planalto neste segundo semestre. O número de ocorrências de roubo de cargas aumentou no país. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com maior incidência de casos. Cargas de cerveja, cigarro e eletroeletrônicos são os alvos principais. As transportadoras já evitam fazer entregas em áreas consideradas de risco e utilizam escolta armada, mas nada intimida os criminosos. No Rio, onde existe uma delegacia especializada no combate ao roubo de cargas, o número de assaltos disparou no primeiro semestre. Foram quase 3.400 casos, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 80% dos roubos registrados no país acontecem em áreas urbanas do Rio e São Paulo. O Ministério da Saúde anunciou a criação de mais 3.000 bolsas no programa Mais Médicos. 75% das vagas são para ampliar a formação de médicos especialistas em medicina geral, de família e comunidade. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão prioridade. Em 2 anos de programa, mais de 18.000 médicos atenderam 63 milhões de pessoas. Até 2016, serão criadas mais 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.000 vagas de residência médica para formação de especialistas, com foco em áreas prioritárias para o SUS. E na primeira semana de trabalho depois do recesso parlamentar, os deputados já começaram a aprovar a chamada pauta-bomba, que contraria os interesses do governo e aumenta os gastos públicos em momento de crise econômica. A PEC, que vincula o salário das carreiras da Advocacia Geral da União e de delegados civis e federais a 90% dos salários dos ministros do Supremo, já foi aprovada pelos deputados. Também estão incluídos os procuradores de estados e municípios com mais de 500 mil de habitantes. E os governistas ajudaram. Apenas 16 deputados votaram contra. Atualmente, o salário dos ministros do STF, que representa o teto do funcionalismo público, é de R$ 33.700. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Estamos de volta nos estudos da Rede CNT, agora sim, para começar o bate-papo com o deputado João Arruda, que é o coordenador da bancada de deputados federais do Paraná na Câmara. Semana de São Bartolomeu, né? Na Câmara dos Deputados. Nós terminamos a semana com os presidentes das federações das indústrias e algumas lideranças empresariais dizendo, olha, vamos colocar o pé no chão, porque senão a coisa desanda, porque as obrigações financeiras que os projetos que foram aprovados essa semana na Câmara dos Deputados vão criar no orçamento da União. Prejuízo muito grande. Como é que... uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, como é que quem está lá dentro, no meio dessa confusão, porque parece que é um Brasil diferente, né? Não é o Brasil real do cara que levanta de manhã, vai trabalhar, e no final da tarde vem para casa, vai dormir, vê a novela, que tenha o cotidiano, a vida de um cidadão comum. Sim, é verdade. É outra realidade. Primeiro, cumprimentar você, Rocha, cumprimentar todos os telespectadores da Rede CNT, agradecer a oportunidade. Mas tem sido muito difícil, realmente, tudo que tem
acontecido em Brasília nos últimos dias. Né? Uma pauta negativa para o governo, negativa para o país, e eu entendo que nesse momento o Congresso Nacional tem que assumir uma responsabilidade maior junto aos interesses do país, e não os interesses pessoais de alguns parlamentares, de alguns partidos políticos. Eu cheguei em Brasília na terça-feira de manhã e a pauta era outra, a pauta mudou de acordo com as discussões que aconteceram. E essas discussões são influenciadas pelos últimos acontecimentos, pela conjuntura do país, política muitas vezes. Tudo isso porque não houve a construção de uma política saudável para o governo e para o país já na eleição para presidente da Câmara. O Eduardo Cunha é presidente da Câmara, do meu partido, do PMDB, mas ele foi eleito já com apoio de grupos que são contra o governo, sustentação de pequenos partidos, e no final o que deu um empurrão para que ele se elegesse já no primeiro turno presidente da Câmara foram os partidos de oposição. E hoje quem dá sustentação para o presidente da Câmara, para quem dá força para ele hoje nas discussões, nos debates, no Legislativo, no plenário da Câmara, são os partidos de oposição. Quando houve a acusação do Janot, por exemplo, ou melhor, quando houve o vazamento de notícia aqui com o Sérgio Moro, né, e a discussão do Janot, quando ele entrou na lista do Petrolão, e tiveram aí várias acusações contra o presidente da Câmara, em princípio, a oposição ficou quieta. Depois, como não teve nenhum fato novo, eles viram a oportunidade de manter o presidente da Câmara como um aliado na discussão sobre o impeachment, por exemplo, e outras questões relacionadas ao governo. Hoje, o sonho da oposição, e que a gente vê muito em Brasília, é a cassação do mandato da presidente Dilma. Eles não escondem mais. E alas também do PMDB também defendem isso. Não aquelas que defendem o Michel Temer, que são do grupo do Michel Temer, aquelas alas que apoiaram já o Aécio na eleição. Pois é, mas essa semana, inclusive agora na quinta-feira, já no final da tarde, teve uma entrevista do líder do PSDB na Câmara, o Carlos Sampaio, com o líder do PSDB no Senado, o senador da Paraíba, o Cássio Cunha Lima. E o discurso era, olha, é o seguinte, nós não temos nada a ver com essa história, com essa coisa aí. Certo? O governo, e a culpa é do governo, que o governo é quem controla o Congresso, a base majoritária no Congresso é do governo, nós da oposição não temos nada a ver com isso. Né? Ou seja, é uma mão de gato, né? A oposição tem arrastado o Cunha para essas posições, né? E aí diz que não tem nada a ver com isso. Você acha que o presidente da Câmara tem consciência disso, de que começa a semana ele pensando numa pauta? Uma determinada pauta, porque a pauta da semana anterior foi ruim para ele. Muita coisa ruim, os empresários do setor produtivo começam a olhar atravessado para isso, né, porque sabe-se lá Deus o que vai acontecer na semana seguinte. Aí começa a semana ele querendo fazer uma pauta boa, vem a confusão, toda a oposição arrasta ele para essa pauta chamada pauta bomba, e termina a semana a oposição dizendo que não tem nada a ver com isso. Não, acho que é natural. Acho que conjuntura na política, né? A política é muito dinâmica. O Congresso, né, a vida do parlamentar é muito dinâmica. Isso pode acontecer, mas é evidente que é preciso de mais planejamento. O problema é que hoje muitos parlamentares estão tentando sobreviver a cada dia. É como alcoólatras anônimos, a cada dia uma vitória. Então, como a conjuntura é capaz de mudar com tanta rapidez, as pautas são formadas, são criadas de acordo com os interesses naquele momento. E isso, com certeza, prejudica muito o país. Agora, sobre o PSDB, por exemplo, também existem correntes dentro do PSDB que não querem o impeachment, ou que querem jogar o impeachment, né? Possibilidade de cassação, vamos dizer, não impeachment, mas a cassação da presidente para as instituições, Tribunal de Contas da União, que é o pensamento do Aécio Neves. Já o José Serra, o senador José Serra, pelo que a gente tem de informação, e também o governador Alckmin já tem uma outra visão do processo. Já acham que isso tem que passar pelo Congresso, né? E quem é a melhor pessoa para fazer isso? Uma pessoa que está de mau humor com o governo, por exemplo, que nunca teve uma boa relação com o governo, que não teve o apoio do governo na sua eleição para presidente da Câmara, que pode realmente trazer essa pauta para a Câmara. Por isso que, hoje, nesse momento, o PT, o Partido dos Trabalhadores, estão enxergando a queda, a saída do presidente Eduardo Cunha da mesa diretora da Câmara como uma solução para o governo. E a oposição
entende que a solução para eles, como oposição, partidos que fazem uma posição mais radical, inclusive do que o PSDB, o PPS, sim. Em alguns momentos, Solidariedade, do Paulinho da Força, entendem que a solução para eles como oposição é a cassação da presidente. E a ferramenta para tudo isso seria o presidente Eduardo Cunha. Bom, em 20 segundos, só para encerrar esse bloco, eu queria te perguntar o seguinte. A mídia deu muito destaque e eu acho que não tem significação nenhuma, eu queria ouvir a sua opinião. A tal da declaração de independência do PDT e do PTB tem alguma repercussão prática, alguma Prática não, até porque eles continuam no governo. Tem ministros no governo, tem um ministro de Ciência e Tecnologia, tem um ministro do Trabalho, enfim, é um fato político que foi criado nessa semana. Agora a gente vai ver, né, agora nos próximos dias, o que vai de fato acontecer, se eles vão sair da base, porque sair da base significa também abrir mão dos seus cargos, né, fazer oposição, votar contra o governo. Eu acho que foi mais um sinal. E é aquilo que a gente falou aqui no início do programa, o problema de tudo isso, né? Tudo pode mudar na semana que vem, né? Tudo pode mudar. A pauta muda, outro fato político pode ser criado, né? Tudo isso vem prejudicando muito o governo, desgastando o governo. Mas à medida em que as coisas mudam, é que falta a capacidade de reação do próprio governo. Quando o governo começa a reagir, as posições dos partidos também acabam mudando. Sim. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o deputado João Arruda, hoje no Jogo do Poder. Voltamos para o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado João Arruda. Bom, eu sou de uma geração que começou a mexer com política na década de 70, né, e vem até o início de 80 com a eleição do Tancredo no Colégio Eleitoral. Ali a gente inaugura uma nova fase no Brasil, chamada Nova República. Para a Nova República foi absolutamente essencial os processos de pactos que nós tivemos, para que ela pudesse consolidar a democracia e fazer a Constituinte em 89. E esses pactos se deram muito em cima de acordos na base do tomar lá da cá. A Constituinte teve muito disso, né? A questão do mandato do Sarney, a distribuição de emissora de rádio e tal. E esse modelo de relacionamento na política é o que veio até agora. Né? O toma lá da cá, a relação não só do governo federal, mas do prefeito, do governador e do presidente da República com os parlamentos. Né? Um líder partidário senta com outro para discutir uma coligação para uma eleição e não se fala em programa de governo. Se discute como é que ficam as secretarias depois, e quantos candidatos eu vou eleger, quanto de dinheiro eu recebo para poder fazer a minha campanha. Esse modelo de política, de atividade política que é inaugurado na Nova República, me parece que fez água, afundou. Né? Ele acabou. Tomara que sim, eu entendo que não. Não, eu diria o seguinte, ele acabou, mas não nasceu o novo ainda. Quer dizer, já é morto o velho, mas o novo não apareceu. Então nós estamos num hiato. Morto no sentido de que a sociedade não quer mais esse modelo, mas ele ainda é eficiente para os parlamentares que se utilizam desse modelo para se reeleger. Por exemplo, foi eficiente na última eleição. Tomara que na próxima eleição se instale um novo modelo de se fazer política, de se exercer o mandato de acordo com os interesses da população e que isso traga benefícios para o político, né? Que a população saiba reconhecer o bom trabalho, porque hoje o sistema fisiológico ainda é muito eficiente. Né? Muito eficiente. Pois é, tanto é que parlamentares, a gente vê, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Paraná, eles fazem a opção por esse modelo, eles compram o desgaste, absorvem o desgaste do governo na guerra contra os professores, por exemplo, o enfrentamento que eles fizeram a favor do governo contra os professores, contra a educação do Paraná, para realmente visando esses benefícios, esses pequenos favores, esse jogo fisiológico que conta com dinheiro para a campanha, que conta com pequenos favores, ajuda a municípios para que eles possam levar obras para os seus municípios, para as suas bases eleitorais, cargos para que eles possam agasalhar os seus assessores, os seus companheiros, os seus aliados, e tudo isso contribui em uma eleição.
a sociedade ela não aceita, mas esse modelo ainda, essa ferramenta, ainda é eficiente para a eleição de candidatos. A gente não sabe, né? A política, como eu disse, é muito dinâmica. Talvez na próxima eleição não seja tão eficiente. E é isso que nós esperamos dessa crise, porque toda crise sempre traz algo de bom. Quem sabe isso seja o fator positivo dessa crise. Pois é, você citou ali no bloco passado uma frase interessante. O parlamento está parecendo o alcoólatra anônimo. Um dia após o outro, né? Sobrevivência. Né? Cada dia vivido é uma vitória. Esse modelo não está assim? Eu acho que sim, sem dúvida. Mas é que é difícil, porque ele muda muito, é difícil da gente prever o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. A gente não conseguia fazer isso antes. Mas a conjuntura agora não é diferente. Por exemplo, você pega as grandes empreiteiras, todas elas foram forjadas durante a ditadura militar. Todos os grandes conglomerados financeiros e econômicos que nós temos no Brasil foram todos eles forjados durante a ditadura militar. E eles é que estabeleceram esse mecanismo de relacionamento com a política, né? de faz uma obra, dá uma comissão, faz um contrato não sei o quê, Catiola, que quebrou lá o banco, aquela negociata toda no Fernando Henrique Cardoso. Todo esse processo, ele não foi idealizado no governo do Fernando Henrique, do Sarney, do Lula, da Dilma. Isso vem, né, foi um filho que a nova república recebeu e embalou, ele cresceu e se transformou nessa coisa horrorosa que nós temos hoje. Então, esse relacionamento dessas empresas, por exemplo, com a política está inviabilizado, não tem como manter mais isso. Então, como é que... Existe uma preocupação muito grande, inclusive, dos parlamentares sobre a eleição que vai acontecer no ano que vem, quem vai financiar essas campanhas. Existe uma discussão muito grande. Agora é preciso mudar o modelo eleitoral também, antes de qualquer coisa. Agora, a gente tem que pensar que essa sobrevivência não é apenas no parlamento, ela acontece também nos governos. O governo federal também é uma vitória a cada dia, estão tentando sobreviver. E o jogo fisiológico também não é só através das empreiteiras e do que elas podem fazer, do jogo de propina, de suborno, enfim, de superfaturamento em obras para que eles possam financiar campanhas eleitorais. Não é só esse jogo, tem um jogo pequeno também, tem o jogo do varejo, como você mesmo disse, na distribuição de concessões de rádio, cargos, emendas, tudo isso contribui com o jogo fisiológico. Mas o governo está tão fragilizado hoje que ele está tentando reagir e fazer esse jogo também, aí do PMDB para relações institucionais, com a presença do Padilha, que é muito eficiente, muito competente, é muito habilidoso na hora de construir essas alianças no Congresso Nacional e como construir, eles não estão conseguindo fazer isso. É promessa de cargo e também nomeações também indicadas por parlamentares e por partidos que não estão dando resultado. O parlamentar pega o cargo e vota contra o governo. É aquela história, né? A gente fala do verbo e da verba, né? Tinha um parlamentar aqui do Paraná, da região do Norte Pioneiro, Chico da Princesa, ele era muito quieto, muito calado, ele se colocava como o parlamentar dos grandes investimentos, que trazia grandes obras para a região dele, obras de infraestrutura, e ele falava, aqui tem o deputado do verbo, o deputado do discurso, que faz oposição, que bate no governo, tem o deputado da verba, eu sou o deputado da verba, não que recebo verba, mas que levo verba, levo recurso para os meus municípios. Hoje o jogo está tão pesado por conta da fragilidade do governo, que o deputado quer ser o deputado do verbo e da verba, quer fazer discurso contra o governo, discurso de oposição, agradar a opinião pública, muitas vezes um discurso demagógico, como a gente viu nessa semana, né? Um discurso que acaba prejudicando o governo, acaba aumentando, prejudicando as finanças do governo. Esse projeto que aprovaram de 35% de aumento para essas carreiras, que já recebem, que são os trabalhadores mais bem pagos do país, é um negócio... Agora, foi bom do jeito que ficou, porque era para ser muito pior, né? Pior. Era para incluir outras carreiras também. Então, o discurso, e hoje, toda semana a gente tem agora, porque outros segmentos também do funcionalismo público viram possibilidades, então toda semana, nas redes sociais, né, a gente tem aí grandes manifestações desses segmentos para que se aumentem os salários, e a gente não está pensando, eu acho que o principal agora não é discutir impeachment, não é discutir... o presidente se elegeu, nós não podemos tirar o mérito da eleição da presidente. A legitimidade dela foi atribuída pelas urnas e pronto, a legitimidade do nosso voto, né, do voto dos brasileiros e brasileiras. Não é pesquisa de opinião que tira a legitimidade do presidente da República. O mesmo eu falo sobre o governo do Paraná. Sim. O governador se elegeu. Todos os governos, lógico.
Se alguém está próximo do impeachment aqui, ele está muito mais próximo do que ela, porque aqui houve uma denúncia de um delator, coisa que não aconteceu com relação à Petrobras, que foi o Youssef, que disse que teve dinheiro desviado da Receita Estadual, ou seja, caixa 2 de campanha, 2 milhões de reais, para a campanha do governador. Então, quem está mais próximo, claro que tudo isso precisa ser comprovado, a investigação precisa continuar a fluir. Antes disso, a gente não pode falar nada com relação ao que aconteceu, mas se for para a gente pensar em impeachment, por exemplo, ele está muito mais próximo. Contra a presidente Dilma não tem. E mesmo o governador, nós temos que nos colocar agora, nesse momento de crise, governador e presidente da República, nós temos que nos colocar à disposição, como aliados, no sentido de melhorar as coisas que estão acontecendo no país. A crise é muito séria, a crise econômica do país é muito séria. Criar agora uma crise política para resolver o problema da crise econômica, na verdade, é cumprir um papel que não traz resultado para o país. Vamos a mais um breve intervalo e eu volto em seguida falando daí com o nosso coordenador da bancada do Paraná, o João Arruda, sobre os projetos que estão lá em Brasília, cursando de acordo com o interesse do Paraná. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos ao Instituto da Rede CNT para bate-papo com o deputado João Arruda. Bom, como coordenador da bancada, você tem uma função importante de organizar as pautas dos nossos deputados federais no bloco, no conjunto, que são levadas ao governo federal. Como é que nós estamos? Bom, como é que o Paraná está? Tem trabalhado muito, na verdade, no sentido de valorizar os partidos dos parlamentares, aproveitar a oportunidade, por mais que existam divergências, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos com relação à senadora Gleisi, os deputados do PT, para tentar articular obras, recursos, debates importantes para o nosso Estado junto ao governo federal. O mesmo deve acontecer com os parlamentares do PSDB, que têm mais ligação com o governador, tentar buscar a unidade da bancada nas discussões, nos pontos, pelo menos, que existem convergências e não divergências. Uma discussão muito intensa nesse próximo semestre sobre o pedágio e sobre a ferrovia Norte-Sul. O ministro vai estar no Paraná no dia 21, aqui na Federação das Indústrias, fazendo uma apresentação dos transportes. Ele também vai fazer a mesma apresentação. Existe uma união entre as bancadas do Sul, a bancada sulista, nós fizemos isso, uma coisa inédita na Câmara, porque sempre o Nordeste tinha mais capacidade de articulação e nós ficamos com um pouco de ciúmes dessa articulação no Nordeste. Conseguimos agora unir as 3 bancadas para discutir a Norte-Sul. E também vamos estar na Valec falando sobre o projeto também no dia 12. E agora, muita coisa no Ministério dos Transportes. Polêmica sobre o pedágio, prorrogação do pedágio no Paraná, ou melhor, delegação de poderes para que o governo do Paraná possa negociar a prorrogação do pedágio. O ministro já se manifestou, disse que isso é inviável, que é impossível, que não vai acontecer. Mas me diga uma coisa, está saindo isso na imprensa, eu não vi nenhuma declaração do governador Beto Richa a respeito disso, de ninguém do governo do Estado a respeito disso, de que o governo está pretendendo ter essa representação para prorrogar os contratos de pedágio. É uma cortina de fumaça. Na verdade, o governador chamou as entidades, o G7, que é a Federação das Indústrias, o CEPAR, Federação dos Transportes, e pediu para que eles se manifestassem a favor da delegação e dessa discussão. Eles se manifestaram, algumas entidades não quiseram se posicionar e até muitos deles recuaram nessa discussão. Mas é um trabalho muito intenso por parte do AGD Meneghetti, da FAEP e também da Federação dos Transportes do Coronel Malucelli. A discussão, claro que o que eles estão propondo é baixar o preço do pedágio através de uma prorrogação, baixar já o preço do pedágio e também novas obras, novos investimentos. Mas nós não sabemos ainda muito bem com clareza quais serão essas novas obras e também do compromisso das concessionárias de pedágio de baixar o preço da tarifa. Por isso que nós estamos em Brasília chamando todas as concessionárias de pedágio, aqueles deputados que participaram da CPI do pedágio na Assembleia Legislativa, o TCU, que já deu um parecer na legislatura passada sobre o pedágio do Paraná, para que a gente possa realmente tentar dar transparência para essa discussão. A sociedade, eu entendo que não querem a prorrogação. Eu, pessoalmente, particularmente, eu sou contra a prorrogação. Acho que nós devemos fazer uma nova licitação daqui a 7 anos, que é quando se finaliza o contrato de pedágio. Até porque o ganho que se pode ter nessa licitação pode ser muito maior do que qualquer tipo de negociação que se faça agora. Sem dúvida nenhuma. Só que eu, como coordenador da bancada, não posso me posicionar. Eu tenho que falar em nome dos 30 parlamentares, dos 3 senadores. Pediram uma oportunidade para se fazer essa discussão. Nós não vamos perder essa oportunidade. Eu acho que
o papel da bancada ser protagonista nessa discussão, porque somos nós, essas concessões, elas são federais, somos nós que fiscalizamos essas concessões e não a Assembleia Legislativa do Paraná. Então, a bancada se posicionou, nós fizemos algumas discussões e esse semestre será um semestre de discussão sobre essa questão do pedágio. Existe a questão do mar territorial, existe a questão, muitos outros investimentos, questão ligada à saúde, a bancada se posicionou e definiu que é prioridade da bancada a saúde, investimentos na área de saúde aqui no nosso estado, né? Credenciamento da rede cegonha, o Paraná está atrasado com relação a alguns outros estados, questão de documentação, da transparência para o processo enfim, são inúmeras possibilidades de parcerias que podem existir entre o governo federal com o governo do estado e governos municipais. E temos feito reuniões semanais exatamente para discutir os interesses do Paraná. Esse caso da Norte-Sul, isso é ferrovia. Ela está onde e qual é o objetivo, descendo em relação ao Ela Sul? vai até São Paulo. O objetivo é incluir a Norte-Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Existe um projeto já, uma proposta, e eles vão apresentar essa proposta na Valec, a Valec que fez o projeto, vão apresentar essa proposta no dia 12, agora, lá em Brasília. E depois o ministro vai apresentar aqui na Federação das Indústrias. Existe interesse do segmento da iniciativa privada, de prefeitos, de municípios. Ontem mesmo o prefeito de Londrina entrou em contato comigo porque iam tirar a ferrovia da região dele, que ia passar por Apucarana e que agora não vai passar mais. Então é uma discussão, enfim, tem muita polêmica em torno... Um projeto que se discutiu muito no passado recente, inclusive, muito no curso do governo do Requião, quando o Samuel era presidente da Ferroeste, era descendo pelo Mato Grosso, entrando por Guaíra e vindo até Cascavel, Guarapuava e aí o trajeto para Curitiba. Mudou isso? Sim, ela passa por Maringá, Cascavel, Apucarana e daí existe também a possibilidade, né, que estamos discutindo aqui também, que ela passe pela região do Norte Pioneiro por Venceslau Braz, que muda todo o curso, né? Porque na verdade o setor que hoje... Na região oeste do Paraná, sem dúvida. E é esse setor que nós temos que atender, a minha posição é a mesma. Tá bom. João, muito prazer obrigado. Muito grande, obrigado. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos nós Pais. Nós dois que não temos pais, né? Estamos juntos passando. Temos filhos, né? Tá bom. Os Dias dos Pais juntos aqui. Um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos vocês.